que fica chata a gente dizer dos próprios cearenses, mas eu vou ter que dizer porque isso foi dito no Sul, em vários seminários. Graças aos cearenses, né, então há um mérito aí do nosso ministro, o Eurício Oliveira, nossa presença lá, há um mérito, inclusive, do consórcio cearense, né, liderado pelo Fernando Carvalho, que participou. A frase que eu ouvi, né, por diversas vezes, é que se não fosse o cearense, nós não teríamos tido o modelo brasileiro. Porque não foi só uma questão técnica. O Brasil tem um modelo brasileiro, o Brasil tem um modelo de TV digital, foi uma questão política. Vocês imaginam que o mercado bilionário deve ter tido pressões dos lobbies internacionais. Então eu queria aproveitar o programa para dar duas informações, né, pedagógicas, didáticas, né? Primeira coisa, a TV que nós temos não é TV, é um computador. Se a TV que tem não é uma TV, é um computador, muda muita coisa, né? É importante colocar isso. Segundo, dizer que você tem total razão, que o modelo pensado pelo Brasil é o baseado em interatividade, né? Essa coisa que não interessa lá para o americano, para o japonês, para o europeu, porque lá eles têm TV, têm internet, não tem por que fazer essa coisa mista, né? Mas o Brasil teve uma sacada. É isso que mais ou menos também queria citar aqui a imprensa, né? Todos os seus meios, para dizer o seguinte: o modelo brasileiro de TV digital foi o maior programa que esse país fez, né? E que deu certo. E é uma prova de ignorância alguém dizer que o modelo brasileiro é japonês. Então, quem não quiser, como diz o jovem da minha filha, passar o mico, é isso que diz, né? Pagar o mico. Pagar o mico. Quem não quiser pagar o mico, não fale que o modelo brasileiro é japonês. Porque, na verdade, eu uso sempre a metáfora do avião da Embraer, Érica. O Brasil tem um avião que eu acho que todo mundo tem orgulho de ter uma indústria como a Embraer, né? E eu não vou dizer que o modelo é americano porque a turbina é GE. Na verdade, o modelo é constituído de várias peças. Então, o que o Brasil fez foi realmente negociar essa parte mais baixa, o hardware chamado assim, da mesma forma que o avião brasileiro usa turbinas Rolls-Royce ou mesmo qualquer que seja a turbina. Bom, você foi no ponto crítico. A interatividade é o diferencial do modelo brasileiro. É bom dizer, Eric, que o Brasil foi o único país, né, tirando os 3 blocos, americano, europeu e japonês, foi o único país que teve a ousadia, que não foi fácil, e os cabas da peste cearense foram importantes nesse processo político e tecnológico, né? Eu até sugiro, no meu site tem lá uma dissertação que eu orientei, da Márcia Tonieto, que mostra, inclusive, os bastidores dessa briga, né, dos lobbies internacionais. Então, realmente, eu não digo que se eu estivesse lá seria diferente. Não, não tenho essa pretensão. Eu digo que os cearenses tiveram uma participação importante, e vou dar uma notícia otimista. Já soube que deve estar saindo, se é que não saiu ainda, o set-top box, né, que é o decodificador, com o Ginga. Então, o Ginga está sendo reconhecido internacionalmente, é um produto brasileiro, é de qualidade, e só foi feito porque esse país tem competência nesse setor. Foram 1.500 pesquisadores, Eric, que o governo chamou. O governo chamou a sua inteligência nacional, na época do ministro Eunício, e a pergunta foi a seguinte: vem cá, nós vamos fazer o que o governo anterior mais liberal ia fazer, porque o governo anterior ao Lula ia fazer o seguinte: ele realmente ia escolher um dos 3. Não se cogitava no governo anterior ao Lula se ia ter interatividade. Não, a história é o seguinte: vai ser o japonês, o americano, o europeu. E aí tem que se dar crédito ao governo Lula, que ele teve a coragem, né, porque foi um desafio grande, dizer o seguinte: inteligência nacional, pesquisadores desse país, me digam se a melhor opção para esse país é ter um dos 3 modelos ou se é realmente desenvolver uma coisa nova. Essa coisa nova existe, ela responde pelo nome de SBTVD, Sistema de TV Digital, ela é interativa e eu tenho esperança que a grande revolução digital vai acontecer. Se toda casa tem TV, não é verdade? 95% dos lares tem TV, mas cedo ou mais tarde vai ter um set-top box nas casas, mas cedo ou mais tarde vai ter um computador na casa do brasileiro. Se esse computador ele é interativo, então nós vamos ter o acesso à internet. A gente pode vislumbrar isso quando? Como? Esse papel de inclusão digital a gente deve vislumbrar isso no Brasil de fato quando? Olha só, por lei, seriam 10 anos, começou ano passado, em 9 anos vai acabar o tal do sinal analógico. Né? A velha TV Telefunk que você comprou, com várias prestações na mescla, ela está com os dias contados. Então, vai desaparecer o sinal analógico e nós vamos ter, eu particularmente acho que em 5 anos, nós vamos ter uma universalização da TV digital nos lares brasileiros. Isso é uma expectativa minha. Agora, a inclusão digital, ela não depende só da TV digital. Nós temos aí o FUSH, né, que eu falei. Que agora, antes da gente entrar no FUSH, tem uma curiosidade, porque a TV digital, que começou a funcionar há 7 meses, ela ainda não contempla essa interatividade. Né? Isso é verdade. Ela é uma TV digital
Capenga. Não é capenga, ela não é o... Eu tô pegando essa carona aí com o Eric e também. está sendo Como é que a colocada gente como faz? a TV digital. Por que essa divergência? Porque a coisa não é binária. A pergunta é muito apropriada para poder explicar ao grande público o seguinte: a coisa não é binária. Ela chegou porque o tal do set-top box, sem o Ginga, ele era mais fácil de produzir, mais rápido de produzir, e, de certo modo, inseriu o Brasil, né, nesse contexto da TV digital. E o presidente tinha uma data, ele queria que naquele dia tivesse. Mas tem uma coisa interessante. É importante dizer, isso que é o mais interessante, é que a própria sociedade reagiu. Muitos fabricantes de set-top box que pensavam que iam ganhar dinheiro fabricando set-top box sem o Ginga, sem não houve interatividade, compra, né? dizem que tá aos caixotes. Quer dizer, eles não conseguiram vender. Já começam a procurar soluções de incorporar, através de um firmware adaptado, o tal do Ginga. Então, Mas o Ginga está em fase de testes ainda, né? não, olha só, eu sou, por sinal, o criador do Ginga, foi meu orientador, né? O Luiz Fernando, eu tenho o prazer de ser orientado dele, e a gente tem contatos semanais. Então, eu posso te assegurar o seguinte: ele foi todo especificado, teve problema de patentes, como sempre, a burocracia atrapalhando, mas não há nenhum problema de implementação. Eu soube, né, recentemente, que já teria saído uma versão beta, como se diz, do set-top box com o Ginga. Professor. Meu sentimento: não tem saída, a TV interativa vai acontecer para o bem do povo brasileiro. Professor, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltaremos aqui a 3 minutinhos com mais um bloco discutindo questão de TV digital. Estamos de volta com o Coletivo, hoje entrevistando o professor Mauro Oliveira. Nós vamos ficar agora com a pergunta da jornalista Vânia Caldas. Professor, o senhor acha que o tema TV digital foi efetivamente discutido na sociedade ou foi uma decisão de cima para... Por quê? Não. Por quê? Olha, eu até citei numa entrevista, se eu fosse fazer uma autocrítica à minha atuação como secretário de Telecomunicações, essa seria a principal crítica que eu teria feito a mim. Eu devia ter tido a ideia de ter provocado o Ministério das Comunicações, o Ministério da Educação, para nós termos colocado uma disciplina emergencial, porque eu acho um absurdo, né, que algo como a TV digital, que mexe com bilhões de dólares, o FUST, que mexe com bilhões de dólares, essas coisas não façam parte da formação de profissionais, em especial na área de comunicação, de direito, de economia e de ciência da computação. Então, houve uma falha, eu tenho que reconhecer que houve uma falha. De qualquer maneira, mais tarde do que nunca, como é que se diz? Antes tarde do que nunca. Então, eu diria que há tempo para isso acontecer, porque houve perigo. Eu diria que por falta dessa comunicação que você está identificando, nós corremos sérios perigos. Quase que os lobbies internacionais venceram. Não venceram porque existe brasileiro sério, comprometido, e o resultado que aí está não é uma coisa de geração espontânea. Realmente houve uma briga nos bastidores, os lobbies internacionais tentaram de qualquer maneira vencer, mas venceu naturalmente a inteligência brasileira e a boa-fé de vários brasileiros envolvidos no projeto. Curioso você falar isso, porque, por exemplo,